Bem-vindos ao Dutra Chess, xadrez com simplicidade. Você que gosta de xadrez, que ama o xadrez, que se dedica ao xadrez, muitas vezes se depara com um tipo de abertura e você jogando de pretas, não sei o que jogar, não sei como responder. O meu adversário de brancas jogou E4, o que é que eu respondo? Jogo E5, jogo cavalo F6, jogo A4, o que vou responder? É bom sabermos ou termos conhecimento dos tipos de defesas que existem. Defesas tem nome, tem a siciliana, tem a francesa, tem a Caro-Kann, tem a Alekhine, dentre outras. E hoje nós vamos abordar um tema de uma defesa que é muito consistente para combater a abertura do peão de rei. Vamos tratar da defesa Caro-Kann. Eu fiz um vídeo aí, a Caro-Kann foi destruída em 9 lances. Mas por quê? Porque o adversário não jogou obedecendo aos pré-requisitos exigidos pela Caro-Kann. Não jogou obedecendo os princípios da defesa. Então, quando não joga de acordo com os princípios, então toma couro. Mas a defesa Caro-Kann é uma defesa querida por Capablanca, ex-campeão mundial, por outros campeões e por jogadores fortes. Eu analisei, hoje eu dei uma analisada assim rápida, 20 partidas que Capablanca jogou, ex-campeão mundial. 20. Das 20 partidas jogadas, ele ganhou 10. Ganhou somente 10. E as outras 10 ele perdeu? Não. Ele perdeu uma e empatou 9. Ganhou 10, perdeu uma, empatou 9. Mas tem que jogar a Caro-Kann, a defesa Caro-Kann, obedecendo aos princípios da Caro-Kann. Porque ela busca, ela não tem pressa para chegar lá, ela busca um equilíbrio do jogo, busca um estilo posicional. Então, vamos tratar aqui de alguns princípios dessa abertura. São, pelo menos eu quero tratar de 4 princípios, ou melhor dizendo, 5 princípios. É rapidinho esses princípios que eu quero passar para vocês. O primeiro princípio é o controle. Controle do centro e segurança do rei. Tá aqui. Montei aqui o tabuleiro, as pretas voltadas para o meu lado, porque eu quero aprender também a jogar a Caro-Kann. Inclusive vou me autodesafiar. Eu vou jogar essas durante a semana, vou ver se consigo, né? Arranjo um tempinho para conseguir jogar 5 partidas ou 6 partidas somente a defesa Caro-Kann. Adversário vem de branca, se vier de peão de rei, eu vou jogar Caro-Kann. Depois eu vou compartilhar com vocês qual foi o resultado. Então o primeiro princípio é controle do centro com segurança. Ah, eu estou controlando o centro, mas tem que ter segurança. Então a Caro-Kann, ela inicia com o adversário, o de branca jogando E4 e ela joga C6. Olha como é diferente. Diferente das aberturas simétricas. C6, desafiando aqui, jogar D5. Então, D4, esse é o plano das brancas, vou colocar 2 peões no centro e as pretas respondem com D5. Aí está formada a base da defesa Caro-Kann. Aqui, o plano básico das pretas é desafiar o centro branco em fraquezas estruturais, procurar deixar o centro branco com fraquezas. E tem conceitos, viu? Tem conceitos para isso. Depois vai ter um bispo que joga em F5 e volta para G6 e mantém um domínio tremendo na diagonal. Então as pretas aí contestam logo o jogo das brancas jogando um D5, C6 e D5. O grande campeão mundial chamado Capablanca, ele busca igualar logo no primeiro lance.
Esse é o lance de procurar equilibrar o jogo logo no início. O princípio 2 é o desenvolvimento atemporal. O que é que significa isso? Nas partidas Caro-Kann, desse ex-campeão mundial, tudo que ele jogou serve de estudo e se reúne hoje em grandes livros. É uma biblioteca de livros falando a respeito de José Raul Capablanca, porque ele segue os padrões exigidos da defesa. Então, tá vendo aqui o lance? C6, o objetivo é capturar, né? 1, 2, 1, 2, lá vem um terceiro lance, não sei o que o adversário poderia jogar, né? Poderia jogar um C3, cavalo C3 ou cavalo D2, faz parte, qualquer um que jogar, esse peão será capturado. E ao capturar o peão, depois desenvolve, que é a estrutura mesmo, um bispo em F5, e esse bispo depois se move para G6. Então, fica um domínio da diagonal e da grande diagonal. Isso para manter o jogo equilibrado, buscar um equilíbrio, buscar uma igualdade e não dar espaço ao adversário. Então os lances dele o desenvolvimento tem que ser atemporal. Antes do tempo do adversário jogou, opa, eu tenho que desenvolver e colocar minhas peças para que fiquem em casas bem ativas. Então nessa posição aqui, se joga o cavalo D2, ele vai capturar sem problema nenhum. Depois o plano é, depois que passar o bispo, jogar um E6. Aí mantém uma estrutura tremenda. O desenvolvimento é rápido. Trocar peças só depois que analisar e for benefício, conquistar vantagens para as pretas. O objetivo dessa defesa também é manter uma estrutura intacta. As brancas, elas, para invadir o campo das pretas, ficam meio desestruturadas, casas fracas, enquanto as pretas mantêm uma estrutura bem equilibrada, porque faz parte dos princípios da técnica, da estratégia de quem joga a defesa Caro-Kann. Então, contestar o lance das brancas não tem melhor do que um C6. No caso, para E4, né? E4, C6, D4, D5. O terceiro princípio é evitar fraquezas. A estrutura fica perfeita, bem feitinha, sem permitir que o adversário crie fraquezas no seu campo, no campo das pretas. Ao contrário de defesas aí que sacrificam peças no início, deixa o jogo muito aberto, porque a iniciativa que as brancas tomam, e em outras defesas também, não levam o jogador que escolheu tal defesa a ter um final assim vitorioso. Quando você deixa a sua estrutura quebrada, digamos assim, casas fracas, o adversário penetra com facilidade e vem o sofrimento. Vem o sofrimento e até perder mesmo a partida. Então, jogar Caro-Kann é jogar de forma que não crie fraquezas, o rei fique seguro e as peças sejam desenvolvidas nas melhores casas, onde elas fiquem ativas. Então, quem joga Caro-Kann não precisa correr riscos. Tem que ser calmo, nada de pressa, sereno e tranquilo, porque a vitória vai chegar e chega rápido. O quarto princípio é simplificar em vantagens. Capablanca é mestre nisso. Grandes campeões mundiais são mestres nisso, em simplificar para obter vantagem. Neutralizar a iniciativa das brancas, reduzir a pressão
tática e gerar finais com pequenas vantagens. Às vezes os jogadores querem ganhar uma partida jogando, querendo criar um jogo brilhante. Eu quero ganhar uma dama, quero ganhar um cavalo, uma torre, e vai para cima. Mas a partida de xadrez, ela se torna vitoriosa para você se você jogar de forma técnica, sem pressa, procurando conquistar pequenas vantagens. Às vezes, na vantagem de um peãozinho que você ganha, uma vantagem que você adquire, você transforma essa pequena vantagem em uma grande vitória. Então tem um princípio profundo aí. Trocar quando a troca, aumenta a sua vantagem. Se não for para ter vantagem, vamos analisar aqui uma partida de Capablanca, ele jogando a Caro-Kann, e vai ver onde ele procura apenas um peãozinho de vantagem, uma pequena vantagem para transformar numa grande vitória. O que importa é você jogar mantendo as características de que você vai ter um final sólido, que um final sólido vale mais do que um meio jogo turbulento. E o último princípio, número 5, o final é vitória, nada mais que vitória. Muitas vezes as partidas, em muitos, digamos assim, partidas de estudos que são feitos, historicamente também serve como exemplo de jogadores renomados mantendo o controle do tabuleiro, mantendo a igualdade, mantendo assim os princípios, jogando de acordo com os princípios para manter o equilíbrio na sua estrutura de peões e ter um final vitorioso. Sem estrutura de peões, você não consegue ganhar. Se seu rei não tiver guardado ou mais ativo no final, você não consegue ganhar. Troca peças só se for para adquirir vantagens. Isso é o coração da Caro-Kann. Olha aí, grave isso, o coração da Caro-Kann é esse, ó. Se você não aceita riscos, o seu oponente que aceitar vai errar, e errar primeiro. E quando ele errar primeiro, você aproveita e obtém a vitória. Vamos aqui à partida do Capablanca, bem rapidinho. Então, o Capablanca, ele jogando de pretas contra seu adversário. O adversário joga E4, é o lance aí, E4. E ele jogando a Caro-Kann é um C6. Aí já está querendo buscar a igualdade. C6, o adversário joga D4 e ele responde com D5 atacando o centro do tabuleiro. Quer igualdade? Jogue a Caro-Kann. Cavalo C3. Captura ou não captura? Se não capturar, fica no prejuízo. Porque a Caro-Kann é isso aqui, para manter a estrutura tem que capturar. E quando captura, o cavalo captura de volta. Se analisarmos até então, as pretas têm apenas um peãozinho controlando C6 e vigiando D5 e vigiando B5. As brancas têm um peão no centro, controlando D4, vigiando E5 e D5, e tem um cavalo bem centralizado. Mas o lance agora é das pretas, e elas procuram acelerar o processo de desenvolvimento de suas peças, ameaçando o cavalo. Esse cavalo já jogou uma vez, e agora está ameaçado. Então ele se retira para ameaçar o bispo. Olha, jogou uma, jogou duas, jogou três. 3 vezes com a mesma peça na abertura. Isso não é bom porque atrasa o desenvolvimento. No caso aí, desenvolvimento das brancas. Mas se for só as pretas a jogar com o bispo, tudo bem, joga porque está ameaçado, mas só jogou 2 vezes. Então, quem jogou mais tempo com a mesma peça também perdeu mais tempo. Então, quando joga para G6,
O adversário desenvolve mais uma peça e diz, olha, já tenho duas desenvolvidas e essas duas podem atacar o rei caso o rei roque. Mas na Caro-Kann não tem muita pressa, vai desenvolver também. E outra coisa, jogando na Caro-Kann, não é obrigado você rocar de repente. Se você sente que está seguro, seu rei onde estiver está seguro, e você está obtendo vantagem ao desenvolver as peças, continue desenvolvendo as peças. Lá vem o bispo. Cavalo jogou, bispo jogou. E agora, cavalo B, D7. É característico o cavalo de B sair para D7 e apoiar o cavalo F6 e controlar o centro para que o cavalo não entre. Lá vem o C3. Isso aqui é a defesa Caro-Kann que nós estamos jogando. E dama C7. Pronto. Desenvolvimento quase completo. 1, 2, 3, 4. Já desenvolveu 4 peças e as pretas só desenvolveram 1, 2, 3. E no xadrez, quem mais desenvolve peças tem a probabilidade de ser vitorioso. Dama B3, atacando o fígado do rei e também atacando o peão de B. Um lance só, atacou 2 peças, 2 peões, embora ambos os peões estejam protegidos. Para evitar qualquer ataque direto depois que o bispo sair, porque a ideia é lançar o cavalo e capturar o bispo. Então vai ficar um ponto fraco, criar uma fraqueza. Mas quando faz isso, as pretas já respondem com E6. Um outro objetivo da dama, a dama está em B3, é procurar logo mais avançar D5 para quebrar a estrutura das pretas. Mas quando joga a dama, lá vem o E6, reforçando aqui o ataque, né? Ataque ao centro. Tem um cavalo atacando o centro e agora o peão ajuda a atacar o centro. E também desenvolve aqui o bispo, né? Abre caminho para o bispo se desenvolver. Lá vem o cavalo e agora troca ou não troca? Se capturar, peão pode capturar. Se não capturar, perde o bispo. E Capablanca aproveita e captura com urgência. Capturou e agora vai capturar? Capturou e deu um chute no cavalo, ó. Olha o chute no cavalo. O cavalo tem que sair. Tem várias casas para... pode também ter um bispo defendendo. Centro também. Mas Capablanca prefere voltar para D7, onde estava o outro cavalo. Esse lance aqui põe mais um ataque em E5. Cavalo e dama atacando E5. Tem defesa? Tem defesa. Desenvolver peça e defender ao mesmo tempo. Defendeu. Mas aqui tem um ataque, 2 ataques e só tem uma defesa. Como é que fica Capablanca? Vai capturar logo? Capablanca diz não tem pressa. Antes de capturar, eu vou expulsar a dama de lá. Então vai 1, 2, 3. Dama, sai daí. Ou então serás capturada. E a dama volta para a sua casinha de origem. Agora, prestem atenção uma coisa. A defesa Caro-Kann, ela é calma e é tranquila. Mas, de vez em quando, ela faz o adversário perder tempo. Tinha um cavalo aqui que ele andou 1, 2, 3. Tá aqui ele, ó. Andou 3 lances. Agora a dama já mexeu 2 lances. E como é que vai ficar a situação? Nessa posição, olha o que é estratégia e plano de jogo, tá? O Capablanca já poderia ter capturado o peão, bispo se capturar, dama capturaria. Mas a dama entraria em B7, ameaçando a torre e para dar cheque no rei. Por isso que antes de capturar, tem um ataque, 2 ataques, só tem uma defesa. O Capablanca expulsa a dama, ganha um tempo.
Chama-se ganhar tempo em cima da dama. A dama fugiu, né, para sua casa de origem, casa D1. Ah, agora pode capturar? Não, porque não tem como capturar. A dama também não pode. Então ele, antes de qualquer lance, faz mais um lance em cima da dama. Olha só. Torre ameaça a dama. A dama vai ter que mexer novamente. Mexeu 1, 2, 3. São 3 tempos com a dama. Enquanto a dama das pretas só mexeu 1. Então a dama teve que fugir, foi para C1. E agora, capa branca, tu vai para onde? Capa branca diz, agora eu volto meu cavalo, porque agora eu mantenho o ataque, ó. Um lance, ou um ataque, 2 ataques, e tem somente uma defesa. O adversário diz, não tem problema, vamos atacar, aí joga um B5. No começo nós comentamos que avançar os peões demais cria fraquezas. Olha os peões, a estrutura de peões. Tranquilo, bem quietinho em suas casas. Quase não saíram da casa de origem. Os peões das pretas já começaram a avançar. Isso cria fraquezas, debilidades. E o jogador de xadrez, quando detecta essas debilidades, essas fraquezas, eles punem, o jogador de xadrez pune, ou eles punem, os jogadores punem o adversário que avança demais seus peões. E quando jogam B4, o capa branca procura logo resolver o problema jogando um A5. Se capturar, dama captura e mantém a mesma pressão. Onde a dama, ó, capturar, dama captura e mantém a mesma pressão no peão de E. Então, quando joga E5, ele faz, não posso capturar, vou proteger. Porque agora dá certo. Se capturar, captura, tá tranquilo. Então agora veio a captura, defender, agora veio a captura. Não tem problema. O adversário de capa branca não captura. Ele deixa como está, diz, vou desenvolver mais uma peça e joga sua dama em E3. Um ataque, 2 ataques. Agora, ô capa branca, tu te vira, porque eu coloquei mais um ataque, tu só tens uma defesa. Que defesa colocarás aí para defender o cavalo? E capa branca, quando defende, olha, lances objetivos, deixando as peças em casas onde as peças fiquem ativas, assim mantém a sua estrutura e defende de forma brilhante e também ataca, defende atacando. Bispo D6. Com esse lance, preparou o roque, a segurança do rei. Então, nessa posição, o adversário de capa branca diz, vou logo guardar meu rei e depois eu resolvo o restante. Pronto. Rei guardado, agora tá certo. Pode capturar, mas o rei está guardado, o importante é isso. Então, capa branca começa com seus lances táticos. Lances táticos, professor? Mas quando a gente faz um lance tático, é para ganhar um peão, ganhar uma peça. Nem sempre o lance tático é para você ganhar a peça ou peão. É para você ficar melhor posicionalmente no tabuleiro. Toma um cavalo aqui, ó. 1, 2, 3, cheque no rei. Cheque no rei. É o jeito de capturar, tá? O rei está em xeque. Quem vai capturar é a dama ou o bispo. E o adversário captura com a dama. Lógico. Defendeu tudo. E quando captura com a dama, o capa branca diz, agora sim. Agora é minha vez. Bispo captura. F4. Está ganhando um peão na estratégia que fez, no plano que fez. Ele agora faz B, captura A. Foi bom isso?
ficou com o peão dobrado, recuperou o peão, mas ficou com o peão dobrado, a estrutura quebrada, né? Uma ilha, duas ilhas, peão dobrado, fraquezas. Então capa branca aproveita, cria mais uma fraqueza, bispo captura G3, esse aqui pode ser capturado a qualquer hora, não tem pressa, e o adversário de capa branca, para não trocar as damas, ele captura com o peão de H. H2 captura G3. Então capa branca fala, agora é minha vez. Minha estrutura, ainda não roquei, ainda não rocou. Não rocou. Eu disse no início que às vezes a gente roca, é bom. Rocar do princípio é bom, é maravilhoso, mas quando a posição pede. Mas se você tem condições de manter um pouco o seu rei no centro, se tem condições assim, se a posição pede e ele está seguro, então vá atrás das vantagens. Capa branca foi atrás de mais uma pequenina vantagem. Dama captura o A5. E se contarmos as peças agora, nós temos uma peça, duas peças, três peças, quatro peças para a capa branca. O adversário tem uma peça, duas peças, três peças, quatro peças. A diferença é que o rei já está seguro e o rei de capa branca ainda não rocou, mas está seguro. Quem é que pode invadir isso aqui? Então, quando a gente sai da abertura, eu já estou trabalhando até o que não deveria, que era só abertura, aqui nós estamos praticamente na fase final, basta fazer uma análise. É assim que se joga Caro-Kann, analisando. Analisamos as peças, estão iguais. Analisamos os peões, capa branca tem um a mais. Agora analise a questão posicional do tabuleiro. Olhe para cada peça e olhe para a função dela. Como até onde ela está ativa, o raio de ação que ela alcança. Vamos começar pela dama? Vamos. O que é que a dama está controlando na sua concepção? Dê uma olhada aí no lance. Quais são as casas que a dama controla? Apenas uma casa. Porque essa aqui, ela não pode controlar porque o bispo captura. Controla uma casa, controla mais uma casa, duas, e controla mais uma casa, apenas três. A dama só controla três casas. E se olhar para a dama de capa branca, quantas casas essa dama controla? Uma, duas. Controla até voltar, né? A 8. Controla mais uma em A4. E controla, vamos controlar aqui, ó, até G5. Aqui está controlando. E ainda ameaçando dois peões. Se olharmos para o bispo só controla uma casa, só, terminou. Aqui tem bispo, opa, tem mais uma casa, duas. Controla duas casas. E o bispo de capa branca controla alguma coisa? Toda a diagonal. E mais a casa de... Ninguém pode chegar aqui, porque será capturado. Eu disse que a dama controla essa casa, mas não controla não. Por quê? Porque quem controla é o bispo. O bispo pode vir para essa casa, não tem problema. A dama não pode capturar porque a dama defende. Pelo contrário, é uma ameaça à dama. Então, nessa posição aí, as brancas aliás, as pretas estão com uma vantagem posicional. Então, lá vem a troca de torres, torre de F. Disse, vamos trocar logo as torres, porque trocando as torres vai ser melhor para as brancas. E capa branca aceita o desafio. Vai lá e captura. Não pode capturar com a torre, porque vai perder mais um peão. Então, para deixar o bispo mais ativo, que não controlava praticamente nada, ele captura com o bispo. E quando captura com o bispo, agora vem a hora da segurança do rei. Agora foi que o rei rocou. 1, 2. 1, 2.
O rei fez o roque agora, quase no final. Eu acho que é o 23º lance mais ou menos dessa partida. 23º? Mais ou menos isso, o 23º lance. Foi quando fez fez o roque para a segurança do rei. A partida ainda continuou um pouco, né? Jogou já era para ter abandonado há muito tempo, desde que perdeu a vantagem, lá pelo lance 20 era para ter abandonado. Aí joga um torre A2, presta esse lance. Qual o objetivo? E torre no centro, dominando a coluna, apesar de estar defendido pela dama, né? A dama defende, não tem problema, não pode capturar. Mas quando joga torre em D8, o bispo sai logo, vai para E2, torre não pode chegar lá, e vem o lance matador da Caro-Kann. Qual é o lance matador? Dama B6. Professor, por que esse lance é o lance matador? Aí as peças todas estão aí, vai ter algum problema? Vai. Essa torre está perdida, praticamente perdida se continuar aí. Se não tiver perdida, a torre também vai entrar aí vai complicar tudo. Como está perdida, professor? O lance é das pretas, sim. Olha, esse bispo domina aquela coluna de B1. A dama, se tirar a torre, a dama entra ameaçando e a torre não pode ficar e vai perder a partida. Então o que aconteceu? Nessa posição, o adversário de Capablanca abandonou a partida. Então a Caro-Kann é um jogo sem riscos. E se nós fizermos um resumo rapidamente para concluirmos com esse resumo, resumindo os princípios da defesa Caro-Kann, então esses princípios contestam o centro com segurança quando joga C6, foi o primeiro lance, e D5. O segundo princípio, desenvolve com lógica, não desenvolve com pressa. Terceiro, mantém a estrutura. Fala em estrutura, olha só a estrutura de peões das pretas que jogaram a defesa Caro-Kann. A base não se mexeu, segurança total do rei. O bispo que jogou apenas 2 vezes, F5 e G6, até agora se mantém controlando a diagonal. 2 peões, um em B e outro em C, se protegendo e a dama dando reforço à proteção. E6 protegido pelo peão de F. Então a estrutura muito boa. Estrutura das brancas. Peões separados, 1 ilha, 2 ilhas, 3 ilhas, peão dobrado, tudo isso é desvantagem. Dama não tem muito o que controlar, quase... Opa, aqui não pode não, tem um bispo. Não tem quase nada para... Nem pode controlar aqui. Não tem quase nada para controlar o estilo posicional. Na Caro-Kann tem isso. Você desenvolve sem pressa, procurando manter o equilíbrio e quando chegar no final, vai chegar ao final teórico bem melhor do que as brancas. Trocar peças só se for para receber vantagem, adquirir vantagem, como fez o Capablanca. Uma vantagem pequenina, outra vantagem pequenina e com essas vantagens terminou ganhando a partida. Então, quem joga a Caro-Kann, seja um adepto. A partir de hoje eu vou cumprir com a minha ideia de jogar meia dúzia de partidas aplicando a defesa Caro-Kann e vou comentar com vocês quantas eu perdi, quantas empatei e quantas ganhei. Isso, se eu tiver perdido bastante é porque eu não aprendi o suficiente, mas eu vou tentar aplicar os princípios para ver como é que vai ficar a performance. Então, se você quer um final equilibrado, um final seguro, comece com a defesa segura. E Caro-Kann
A Caro-Kann é uma defesa segura. É uma defesa que luta não luta apenas por táticas, mas ela luta por solidez e vencer com técnica. A Caro-Kann, quando impõe o seu plano, primeiro vence o relógio mental do adversário e no final vence a partida. Gostou? Deixe seu like e se inscreva no canal. Espero que tenha conseguido. Bum, 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 bum. Consegui.